Eu vou dar um exemplo, eu vou tentar fazer bem detalhadamente, para tentar ilustrar qual é o mecanismo para aplicar essas equações no caso de sistemas sujeitos a vínculos não holônomos. O exemplo que eu vou discutir com vocês é de um patinete numa superfície horizontal. O modelo que nós vamos considerar ultra simplificado de patinete consiste no seguinte: uma haste rígida que pode se mover, né, nesse plano horizontal com a seguinte restrição ou o seguinte vínculo. Ó, veja o seguinte: um patinete, ou seja, aqui super simplificado, como se fosse uma haste. A configuração desse patinete num dado momento é determinada pela posição do centro de massa do patinete e o ângulo que ele faz com uma direção escolhida, que vamos escolher no caso como sendo a direção X. Esse ângulo aqui. Então esse patinete na superfície horizontal, né, é tal que o centro dele, o centro de massa, pode assumir qualquer posição no plano e, enquanto o centro de massa vai se movendo, o patinete pode ir girando em torno do centro de massa e essa orientação é dada por esse ângulo θ. Então esse sistema tem 3 graus de liberdade. O vínculo que nós vamos adotar é o seguinte: o vetor velocidade do centro de massa é paralelo à haste. Fisicamente, como é que vocês descreveriam esse vínculo? Esse vínculo, para vocês, está restringindo que tipo de movimento desse patinete? Deslizamento transversal à haste. Tá? Então nós estamos dizendo que esse patinete se movimenta num plano horizontal sem derrapar. Ou seja, a velocidade do centro de massa não tem componente transversal à direção do patinete. Então o patinete não derrapa sobre a superfície. Ele se movimenta de tal modo que o vetor velocidade do centro de massa é ao longo da direção do patinete. Então não há derrapagem lateral. Veja o seguinte, ó, o vetor velocidade do centro de massa é o vetor, bom, se você quiser em linguagem dos versores, né, x ponto, x chapéu mais y ponto, y chapéu. Um vetor unitário ao longo da haste é o vetor cosseno de θ x mais seno de θ y. A condição de que o vetor velocidade do centro de massa seja sempre ao longo da haste é a condição de paralelismo entre esses dois vetores, que é a mesma coisa que dizer que o produto vetorial deles dois é zero. Tá bom? Então, V do centro de massa paralelo a esse vetor N, que é um unitário ao longo da haste, é equivalente. E isso aqui é um exercício imediato esta é a equação que representa esse vínculo de que o vetor velocidade do centro de massa do patinete, ou desse modelo simplificado de patinete, seja ao longo da haste, ao longo do patinete. Observem que esse vínculo é exatamente linear nas velocidades. Pertence àquela classe de vínculos que nós acabamos de considerar. É imediato verificar que esse vínculo aqui não é holônomo. Como é que nós vamos fazer, então,
para encontrar as equações de movimento desse patinete sujeito a esta equação de vínculo. As equações que nós obtivemos foram essas aqui. Os vínculos são da forma: aqui há N equações e aqui há P vínculos. K igual a 1 até N. Para nós não nos confundirmos, é bom nós escolhermos uma numeração para as variáveis, né? Ó, dessas três variáveis, x, y, θ, decidir quem é Q1, quem é Q2, quem é Q3 e usar essa numeração daí para frente. Então, vamos fazer a seguinte escolha. Q1 é a variável x, Q2 é a variável y e Q3 é a variável θ. A escolha dos nomes, obviamente, é arbitrária, né? Então, feita essa escolha aqui, primeiro, nós temos uma única equação de vínculo. Então, nesse exemplo, P é igual a 1. Se nós escrevermos esta equação aqui por extenso, o índice L só assume o valor 1. Então, nós vamos ter A1, K igual a 1, Q ponto 1, mais A12, Q ponto 2, mais A13, Q ponto 3, mais A1T igual a 0. É como fica essa equação no nosso caso específico. Temos 3 coordenadas, 3 graus de liberdade, e o índice L só toma o valor 1. Tá bom? Agora, compare esta equação com a equação de vínculo.